Sejam bem-vindos à quarta sessão da Semana da História da Família, Portugal 2020. Informamos que a maior feira de História da Família, a Rudkestec, que iria ocorrer em novembro de 2020 em Londres, Reino Unido, foi cancelada devido aos desafios que temos enfrentado com o Covid-19. Se desejarem fazer questões sobre a apresentação de hoje, usem o chat das páginas do Family Search Europe no Facebook, YouTube e Instagram. As mesmas serão respondidas no final da apresentação. Pedimos que as vossas questões estejam relacionadas com o tema da apresentação. O nosso convidado de hoje, o Dr. Porfírio António da Silva Correia, é licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia de Braga, da Universidade Católica, e pós-graduado em Ciências Documentais pela Universidade Portucalense Infante Henrique. Atualmente é o diretor do Arquivo Distrital de Aveiro desde 2014, tendo sido diretor do Arquivo Distrital de Beja entre 2011 e 2014. Entre outras obras, também é autor do livro As Cartas de Floral das Terras de Vila Verde, publicado em 2015. O título da sua apresentação de hoje é Fundos Paroquiais, Origem e Evolução. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. O tempo será seu neste momento. Muito obrigado, Edmundo. Saúdo todos os nossos ouvintes e que nos estão a acompanhar nos diversos canais das redes sociais nesta apresentação. Agradeço à Family Search pelo convite feito a participar hoje. Para mim é uma honra e uma alegria estar convosco. Hoje este tema desta Semana da História da Portugal 2020 e por isso eu irei partilhar convosco a tela do tema de hoje. Só durante. E o tema que hoje vos trago é sobre os fundos paroquiais, a sua origem e evolução em Portugal, desde o século XVI até o início do registro civil em Portugal, a partir de dia 1 de abril de 1911. Então, os registros paroquiais, ou fundos paroquiais, como nós os designamos, torna-se necessário abordar primeiro o que é que entendemos por esse mesmo conceito. Porque ao falarmos de registros paroquiais, importa definir toda a amplitude desse mesmo conceito. Esta designação costuma geralmente associar-se à ideia dos registros de batismo, de casamento ou então de óbito. Importa, porém, salientar que o conteúdo dos registros paroquiais vai muito para além dessa generalidade. É sabido que em Portugal competia à Igreja Católica, por sua iniciativa, este trabalho, ainda que lata fosse a sua missão. Por isso, nos assentos e nos registros paroquiais, há notícias de muitos outros atos de alcance não só religioso, como social, mesmo económicos. São as comunhões, são, por exemplo, as confissões, os crismas, enfim, os sacramentos recebidos e a inserir naquilo que mais tarde se chamaria como a cédula de vida cristã. Por isso, ao abordarmos este tema, convém fazermos este ponto de início para podermos avaliar a amplitude deste mesmo tema. Remonta, de facto, ao século XVI, mais precisamente ao Concílio de Trento, a norma oficial de cumprimento obrigatório de registar nas igrejas, em livro próprio, os batismos e casamentos, dando origem, assim, aos registros paroquiais. No entanto, só em 1614 é que a norma que se irá aplicar aos óbitos será imposta também de forma universal por decreto do Papa Paulo VI. No caso de Portugal, algumas dioceses, por iniciativa própria das suas constituições sinodais ou diocesanas, vão reconhecendo, ainda mesmo antes do Concílio de Trento, essa mesma necessidade de se registarem
os seus fregueses os assentos de batismo, casamento e óbito. E por isso as datas diferem de diocese para diocese à época no século XVI. Veja-se o caso de Viseu, em 1528, a Arquidiocese de Braga em 1537, o Porto, a Diocese do Porto em 1540, Coimbra em 1548, Évora 1565. Estes primeiros livros que encontramos, produzidos pelos parcos, no cumprimento das constituições sinodais, nós designamos como sendo os livros mistos. Eles compreendem uma grande riqueza, uma grande abrangência e uma grande também variedade. Neste mosaico que estou a partilhar convosco, podemos encontrar imagens totalmente diferentes de livros de paróquias diferentes, em que nós observamos essa mesma amplitude. Ou seja, durante quase 300 anos, os registros paroquiais serão garantidos pelos parcos que, partindo do seu zelo, criatividade e inteligência, irão registrar para a memória futura acontecimentos da vida dos seus fregueses, mas também eventos sociais, públicos e notícias que são das melhores fontes da história local que nós poderemos encontrar. Esta liberdade de ação do parco, bem patente nos diversos registros, batismo, casamentos e óbitos, irá perdurar mais ou menos até cerca de 1860, momento em que os registros sofrerão uma imposição da forma que limitará a liberdade de expressão, podemos dizer, artística que os parcos utilizavam até então. Irei partilhar agora convosco algum destes exemplos desta variedade que poderemos encontrar nos diversos registros paroquiais até 1860. E os investigadores, os interessados, e todos aqueles cidadãos que tenham este gosto pela descoberta dos seus ascendentes, ao pesquisarem nos diversos livros paroquiais, de facto verificam que antes de 1860 há uma diferença muito grande na forma e no conteúdo como os registros eram efetuados. Vou partilhar então convosco alguns casos concretos. Este primeiro caso que partilho convosco é a notícia, por exemplo, da divisão da Vila de Aveiro em 4 paróquias, que está registada no livro primeiro da paróquia de Vera Cruz. O bispo Dom Frei João Soares, por previsão de 1572, determina a divisão da Vila de Aveiro em 4 paróquias: São Miguel, Espírito Santo, Nossa Senhora da Apresentação e Vera Cruz. O parco, ao registar esta notícia, transmitiu para a memória futura este mesmo facto, poderia ter escapado ou perdido nos anais do tempo. Este é um exemplo concreto. Outro exemplo que encontramos constantemente nos livros paroquiais entre 1860 são, por exemplo, os registros das bênçãos e sagrações e inaugurações de igrejas e capelas, como é o caso deste exemplo, da freguesia Banha Norte, no Minho, a freguesia atualmente designada como Pico de Regalados, mas nesta época tinha um outro topónimo, designava-se por São Paio de Mós, e por aqui nós podemos também acompanhar esta variedade dos topónimos que ao longo dos diversos séculos. Então o parque em 1655 registra para a memória futura a bênção desta mesma capela neste apontamento. Também, por exemplo, neste caso, no livro número 4 da Paróquia da Guarda de Cima, já em Águeda, o parco optou por fazer um traslado da pastoral de Dom João de Melo, bispo conde de Coimbra, em 1690. Temos aqui outro caso, por exemplo, totalmente diferente, a relação dos homens que foram condenados à morte, enforcados, no saque de Dom António, prior do Crato, que havia sido aclamado rei em Aveiro por iniciativa popular, e a quando da invasão, da entrada em Aveiro, os novos que estavam do lado do rei Dom Filipe II de Castela opõem-se. Dom António, prior do Crato, castigando-os severamente os traidores, enforcou esses mesmos homens. Então o parco, à época, deixou lavrado nos livros, no livro de batismos da paróquia, também de Vera Cruz, a relação dos homens a quem foi aplicado esse mesmo castigo. Mas também podemos encontrar, por exemplo, notas divertidas como esta, no livro de uma paróquia, da paróquia de Ovar, em que o parque
desse que era uma pessoa bem disposta, registra para a memória futura que se batizou a si mesmo com uma boa canada de vinho. Como este, podemos encontrar muitos outros exemplos nos livros paroquiais. Nesta mesma viagem que estamos a fazer, para vermos a variedade e a riqueza patrimonial desta mesma coleção destes fundos paroquiais, encontramos também, por vezes, registros de eventos associados à natureza. É o caso desta imagem que partilho convosco, da paróquia também do Espírito Santo, em Aveiro, em que está no parque, o padre com os seus fiéis na igreja a celebrar a Eucaristia, caiu um raio de fogo no sino da igreja, em que magoou alguns dos participantes, e o parque entendeu deixar para a memória futura essa mesma informação. Temos também outras informações totalmente dispares, para além do simples registro de nascimento, de batismo, casamento e óbito. Dou-vos este caso da mesma paróquia de há um bocado, no Minho, em Vila Verde. O pároco deixou para a memória futura um registro de um homicídio acontecido na freguesia, em que 2 irmãos mataram um padre e o enterraram lá num local ermo. Depois o corpo foi encontrado, então o pároco descreve como é que foi feito todo esse processo de descoberta da verdade e de execução do castigo aos 2 homicidas, chegando ao pormenor, alguns aspectos até podem ferir a nossa suscetibilidade. Por exemplo, diz que ambos os 2 foram enforcados em Viana do Castelo, que lhe foram amputados os membros, os braços, e que foram levados para o Pelourinho da Pica e foram lá pendurados para que servissem de exemplo a todos os restantes fregueses que não caíssem nessa mesma tentação. Nesta viagem, por exemplo, há aqui um caso também totalmente diferente, uma particularidade única, de uma criança que é batizada 2 vezes num espaço muito curto de tempo, de meses, em que é batizada no primeiro momento como menina e passados meses descobrem que afinal era um menino. E o pároco faz os 2 registros de forma sequencial, anotando esse facto neste livro de registros, no livro número 4 da paróquia de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro. Por último, exemplo destes casos que eu estou a apresentar, de variedade tão rica presente nos registros paroquiais, para além do simples assento, batismos, casamentos e óbitos, partilho convosco este exemplo feito pelo pároco que nos retrata, deixa para a memória futura, a morte de um jovem pescador que, estando a pescar, resolveu matar um peixe dando-lhe uma mordidela, mas o peixe acabou por escorregar pela garganta e o jovem acabou por morrer sufocado. São variedades, são registros totalmente diferentes, de riquezas totalmente diferentes e dispares, mas que nos dão a entender o alcance que estes registros podem ter para a história local e não só, para o património e para a memória da própria sociedade local. Há um outro tema também muito abrangente, muito interessante e alvo de estudos, que é o registro dos expostos ou enjeitados, as crianças que eram alvo do abandono por parte dos seus progenitores, e que Aquilino Ribeiro descreve tão bem no seu livro Príncipes de Portugal, sobre as grandezas e misérias, descreve como é que era dia a dia, ou como é que era o funcionamento da roda dos expostos, que eu partilho convosco. Dizia-nos Aquilino Ribeiro: nas sombras da alba, os vultos de túnica levavam contrabando, os infalíveis nasciturnos para a roda. Espreitavam-se das esquinas para evitar encontros molestos, pois que na cidade dizimada pela peste e as aventuras ultramarinas, todos se conheciam. O aparelho fazia certo restolhedeiro a girar, senão era o vagido da criança que avisava. Logo os braços profissionais, tanto os melhores braços caritativos daquele século, pegavam no recém-nascido. Esta é uma realidade que nós encontramos em todos os registros paroquiais de batismo, quase todas as paróquias, até mais ou menos 1783. Cada pároco vai anotando no registro de batismo as crianças que eram expostas ou enjeitadas. No entanto, por decisão do reino,
a partir de 1783, por decreto do intendente Diogo de Pina Manique, é definido que em todos os concelhos deveria ser criada uma roda dos expostos. E este decreto tem implicações nos próprios registros. Se até 1883 nós encontramos um grande número de registros de crianças expostas em cada uma das paróquias, a partir de 1783 esses registros diminuem. Não porque tenha diminuído o abandono, mas porque as crianças expostas eram lançadas na roda, na sede de conselhia, e competia à paróquia onde estava a roda fazer o registro dessas crianças. Então essas paróquias têm um acréscimo grande número dos expostos, ou em alguns casos criam livros próprios para o registro das crianças expostas, em contraponto com as outras paróquias que a partir de 1783 deixam registrar com maior frequência esse mesmo abandono das crianças. Isto irá perdurar até 1867. Nesta caminhada dos registros paroquiais, há de facto um momento que irá fazer um antes e um depois, que será a partir de 1860. Ainda que, a partir de 1832, o Estado tenha tentado também definir o conjunto de diplomas com objetivos semelhantes de secularização do registro. No entanto, esses diplomas, o primeiro caso é o Decreto 16 de maio de 1832, não irá produzir grandes resultados. Mas será a partir do Decreto 19 de agosto de 1859 que irá produzir um efeito profundo na forma dos registros paroquiais. Ou seja, o legislador entendeu, no seu estudo, que os registros paroquiais até então estavam feridos de 4 defeitos ou causas e era necessário intervir. Ainda que a vontade fosse criar um registro civil, tal não lhes era possível, por falta de recursos. Mas toma a iniciativa de uniformizar e decretar um conjunto de intenções que os párocos deviam respeitar nos registros paroquiais. Ele alerta então para 4 defeitos. O primeiro deles, dos registros paroquiais, era a falta de unidade de forma, resultante da irregularidade e falta de formulários das diferentes constituições diocesanas. O segundo era a imperfeição de execução, ou seja, as deficiências nas declarações, diversas irregularidades das emendas e editamentos que nós verificamos nos registros paroquiais. Cada registro é um registro, cada pároco faz o registro conforme a sua criatividade, o seu saber e a sua inteligência. O legislador também alerta para a falta de fiscalização da boa execução dos registros. Alerta também para um outro pormenor, que é a deficiência de garantias da fiel e segura conservação desses mesmos registros paroquiais. E por isso, este decreto determina, entre outras coisas, e além das séries documentais que nós designamos como os registros de batismo ou nascimento, os casamentos, os óbitos, determina também a existência da série dos reconhecimentos e legitimação de filhos. Mas também a partir deste momento, e para os investigadores de certo que já se depararam com esta situação, o legislador decreta que o registro paroquial passa a ser feito em duplicado, havendo para cada espécie de registro 2 livros em tudo iguais. Determina também que os assentos lavrados terão que ser lançados por extenso e não com abreviaturas ou algarismos, como era a prática até 1859. Além disso, como podem ver, determina um conjunto de dados formais e informacionais que devem constar obrigatoriamente em cada um dos registros, nos batismos, nos casamentos e nos óbitos. Neste mesmo decreto, para além, e podem ver, por exemplo, quais são estes mesmos dados nesta imagem, para além destes dados recolhidos, é definido também assim o procedimento a adotar para a aprovação dos registros paroquiais e que seguia a seguinte linha cronológica. Ou seja, nos primeiros 2 meses do ano, os vigários da vara ou os arciprestes tinham que fazer uma visita para conferirem os livros lançados e lançarem neles isto. Depois definia o decreto também que após essa visita, o pároco ou a junta da paróquia tinha 8 dias
para remeter os livros para o provisor ou vigário-geral da Diocese e os deveria examinar e lançar uma sentença final de aprovação ou reprovação. É a partir deste decreto também que fica definido, estabelecido, que os livros de registro e documentos que eram remetidos ao provisor para aprovação eram arquivados na Câmara Eclesiástica da respectiva Diocese. E os duplicados seriam arquivados e guardados sob a responsabilidade de cada pároco no cartório paroquial. Por isso, quando nós, ao efetuarmos uma pesquisa genealógica, a partir de 1860 poderemos encontrar a série original dos registros de batismo, casamentos e óbito, e em paralelo podemos encontrar também a série dos duplicados dos batismos, casamentos e óbitos. Existem casos desses em que é verificada essa existência de ambos os livros. Dou-vos aqui, após esta imposição legal, poderemos ver como é que muda logo, no ano seguinte, mudam logo os registros paroquiais, a forma de os fazer. Se até 1800 cada pároco era o próprio legislador, era ele próprio que registava os dados que bem entendia para a memória futura, a partir de 1800 muda radicalmente. Este exemplo da paróquia da Guarda de Cima d'Águeda, de 1860, este é o primeiro livro de registros, temos, por exemplo, o registro de batismo, um conjunto de dados que tinham, um conjunto de 20 linhas, que no ano anterior o pároco registava em 4 ou 5 linhas. São os dados todos que o decreto anterior impõe. Nesta viagem, mais tarde, começam a surgir os formulários, que os párocos passam a utilizar, isso já em finais da década de 90 do século XIX, que nós vamos encontrar até 1911. E que mais tarde o Registro Civil irá também adotar essa mesma forma, essa mesma tipologia dos formulários. Apesar de a Igreja e dos párocos adotarem e estarem a implementar as medidas que o legislador impôs, o próprio legislador, o Estado, continua na sua tentativa de criar um registro alternativo aos paroquiais. E então determina o registro dos não católicos, aqueles cidadãos cuja sua vontade era que não fossem registados nos livros das paróquias. Este início, esta vontade, tem seu início com o decreto de 18 de julho de 1835, no entanto só será materializado com o decreto de 28 de novembro de 1878, que confere aos administradores de cada um dos concelhos o papel de registro dos não católicos, nascimento, casamento e óbito, em cada um dos seus concelhos. É provável que quando fazemos uma pesquisa genealógica, não nos limitemos apenas aos registros paroquiais. Temos que também pesquisar na administração local, na administração do concelhia, a existência destes livros de registro não católicos. Podem estar nos arquivos distritais, como também poderão estar nos arquivos municipais. Não são muitos os registros. Eles vão aumentando conforme se aproxima a República, no ano 1910. Esta imagem que estão a ver é um exemplo do primeiro registro de nascimento de um não católico em 1883 pelo administrador do Conselho de Igreja. É nesta caminhada, em paralelo com os registros paroquiais, que o registro civil em Portugal é oficialmente instituído pelo Código do Registro Civil a 18 de novembro de 1911 e com este código foram introduzidas profundas alterações na legislação então vigente, tendo sido estabelecido 4 princípios. Primeiro, o princípio da obrigatoriedade da inscrição no registro civil dos factos a ele sujeitos. O segundo princípio era que tal obrigatoriedade abrangeria todos os indivíduos, independentemente da sua confissão religiosa. O terceiro princípio é que eram confiada a realização do registro, já não à Igreja e aos párocos, mas a funcionários civis privativos. E o quarto princípio fixava sempre a precedência obrigatória do registro civil sobre as cerimónias religiosas correspondentes, combinando sanções pesadas para os infratores desse regime, que ainda, no presente momento, está em vigor. Apesar do Código do Registro Civil datar de 18 de fevereiro de 1911, será, posteriormente dos meses,
a 20 de abril de 1911, com a Lei da Separação da Igreja do Estado, em que se radicaliza o Estado laico, em que se determina que todos os registros paroquiais produzidos, custodiados, quer nas câmaras eclesiásticas, cada diocese, quer nas paróquias, e limitam-se aos livros de batismo, casamentos e óbitos, anteriores a 1911, passassem a gozar de eficácia civil e fossem transferidos das respectivas paróquias para as recém-instituídas conservatórias do registro civil. Os livros, estamos a falar dos registros até o dia 1 de abril de 1911. Logo seguido, em 1915, o decreto 1630 determina que os livros de registro paroquiais, com mais de 100 anos, fossem transferidos para os arquivos nacionais. E é nesta sequência, e atendendo à política descentralizadora de João de Dantas, que começaria a concretizar-se logo no ano imediatamente a seguir, em 1916, com a criação dos arquivos distritais de Leiria, Bragança e Évora, para pôr em prática essa mesma recolha dos registros paroquiais. Em 1917, o arquivo distrital de Braga e o de Coimbra. No entanto, iremos ter aqui um hiato de tempo em que nos restantes distritos a criação dos arquivos distritais se irá prolongar no tempo. Por exemplo, em 1931, Porto, Ponta Delgada e Funchal, 1932, Funchal, Viseu, peço desculpa, 1933, Porto Alegre. Depois damos o salto para 1969 com a criação do Arquivo Distrital de Setúbal, 1971, Faro e Aveiro, 72, Beja, 1974, Santarém, 1982, Vila Real, 1984, Guarda e Viana do Castelo, para terminarmos em 1988 com Castelo Branco. Sendo assim, com esta sequência cronológica, é justo perguntar, neste momento, onde é que eu posso consultar os registros paroquiais anteriores a 1 de abril de 1911? E a resposta é direta, como estão a ver, nos respectivos arquivos distritais de cada uma das regiões. Mas também no Arquivo Nacional de Torre do Tombo, onde se conservam alguns milhares de livros de registro paroquial dos distritos de Faro, Guarda, Castelo Branco, Beja, Santarém, Vila Real e Viana do Castelo. A Arquidiocese também de Lamego tem na sua posse, na sua custódia, alguns livros paroquiais das paróquias dos distritos de Bragança, Viseu e Guarda. Estando recolhidos, custodiados os arquivos distritais, ao longo dos anos foi feito um trabalho técnico documental sobre os mesmos. Destacava só aqui 3 etapas fundamentais do trabalho de tratamento técnico e que permite hoje a todo cidadão poder aceder a este património riquíssimo. Um desses pontos-chave é o inventário coletivo dos registros paroquiais, foi publicado em 1993, em 2 volumes, o primeiro do Centro e Sul e o segundo volume do Norte. Estas publicações efetuam o recenseamento de mais de 200.000 livros paroquiais de cerca de 4.000 paróquias, que estão custodiados em 22 arquivos históricos, distritais, nos regionais e nos 2 arquivos universitários. Mas, além deste trabalho de recenseamento e de identificação, já na década de 80 e com o apoio da Family Search, foi possível desenvolver um trabalho de microfilmagem nos diversos arquivos distritais no Arquivo Nacional de Torre do Tombo. E nesta mesma sequência, já na década de 90, já neste século, um outro passo que foi a digitalização também com o apoio essencial da Family Search. O que permite, por exemplo, hoje aos arquivos distritais, em alguns casos já, poderem disponibilizar estes mesmos registros, este mesmo património, totalmente em formato digital a 100% do fundo paroquial. Se quisermos aceder a esse património, o único caminho, pelo menos institucional existente, é percorrermos cada um desses arquivos distritais, acedendo aos seus repositórios, acedendo também aos seus portais oficiais, onde é fácil encontrar, basta fazer uma pesquisa por fundos paroquiais, é fácil encontrarmos listagens, índices, por cada um dos concelhos das paróquias existentes em cada uma desses concelhos e as datas extremas e os próprios livros. Mas, de uma forma genérica, se em 1993 tinha sido efetuado um trabalho técnico em que foram recenseados cerca de 200.000 livros,
Atualmente, podemos afirmar que esse número aumentou significativamente. Podemos dizer que já existe, ou pelo menos estão disponíveis, registados, em termos de descrição e em termos de disponibilização de imagem, cerca de 329 mil livros paroquiais. A maior parte deles, diria 98%, que são os livros de registro de batismo, casamento e óbitos. Partilho convosco uma dessas apresentações para também mostrar como, numa pesquisa dos registros paroquiais, por vezes não nos devemos limitar apenas àquele fundo paroquial que nós procuramos. Por vezes, a documentação dessa paróquia está dispersa em diversas entidades, ou na própria entidade. Dou-vos o caso, por exemplo, da paróquia de Vera Cruz, em que no fundo específico dos paroquiais está identificado, tem identificado um conjunto de séries, os registros de batismos, os registros de casamentos, os registros de óbito. Tem uma série que a informação ainda não está disponível para os utilizadores. Depois tem uma sexta série que é o registro de legitimações, reconhecimentos e verificações que nasce a partir de 1860. Depois tem mais 3 séries, por exemplo, aparecem aqui os duplicados dos registros de batismo da série 11. Em paralelo, no mesmo repositório institucional, num projeto desenvolvido pela Diocese, poderemos encontrar mais informação da respectiva paróquia, mais livros de batismo, mais livros de casamento, mais livros de óbito, registros de óbito, o rol dos confessados, que é uma série fantástica para entendimento das vivências do século XX, as pastorais circulares do Bispado de Aveiro, os legados pios e urgências. Depois ainda temos aqui mais 2 subfundos, um da fábrica da Igreja Paroquial de Vera Cruz e outro da Junta da Paróquia de Vera Cruz. Mas não termina aqui ainda a abrangência e os fundos paroquiais dessa paróquia. Poderíamos, aqueles que já mencionei, associar todos estes, que são os das confrarias e irmandades, que também estão disponíveis no próprio arquivo distrital de Aveiro. Que são diversas as confrarias e que são transversais a todas as paróquias. Claro que nem em todas as paróquias iremos encontrar nos arquivos distritais esta variedade, esta riqueza. Muitos destes documentos, muitas destas séries, destas coleções, ainda estão nas paróquias, principalmente a documentação que diz respeito às irmandades, às confrarias, podemos encontrá-los ou então nos próprios arquivos de cada uma das dioceses. Os fundos paroquiais, e não querendo me alongar muito, porque o tempo já vai longo, constituem um dos conjuntos documentais mais conhecidos e mais frequentemente utilizados pelos investigadores e pelos cidadãos de forma genérica. Eles fornecem-nos um conjunto de elementos que constituem uma rica fonte de história. São as curvas de natalidade, equacionadas e entendidas na complexidade socioeconómica de cada época, passam a ser captadas ou na análise destes mesma documentação com uma maior precisão. É o entendimento que fazemos da vida pelo atingir a maioridade e o uso que se faz dela, a sua relação com a paz e com a guerra, a distribuição por áreas geográficas mais ou menos produtoras de vida. Um outro aspecto também que eu queria realçar antes de terminar, e não menos de importância, é ainda a mobilidade social que podemos analisar nos registros paroquiais, sendo possível seguir o trajeto de cada indivíduo nos momentos mais importantes da sua vida, o nascimento, o casamento e a morte. Mas muitas outras informações complementares dão corpo à construção histórica dos registros paroquiais. Por exemplo, as testemunhas, quem são, a que estrato social pertencem, com que frequência aceitam a missão, qual a relação com os diretamente interessados para o caso dos batismos e casamentos. São as profissões, por exemplo, o seu relacionamento com os lugares e as épocas. Enfim, uma variedade imensa de dados que podem ainda ser, na primeira fase dos registros, diversas de local para local, conforme o interesse manifestado pelo que foi responsável pelo respectivo assento. Por isso, na análise que nós fazemos, ou devemos fazer dos registros paroquiais,
podemos nós também, de certa forma, chegar à conclusão que eles nos permitem, nas suas mais diversas vertentes, obter uma radiografia de uma freguesia, de uma paróquia, de uma vila, de uma cidade e de um país. Muito obrigado. Obrigado nós pela sua excelente exposição. Vamos aguardar ter algumas questões. Eu próprio, se calhar, iria aproveitar para lançar já uma. Um dos livros que mostrou é o Inventário Coletivo dos Registros Paroquiais, que são 2 volumes muito interessantes e de grande utilidade nas nossas pesquisas. Esses volumes ainda estão disponíveis para aquisição? Onde é que se pode fazer a aquisição destes volumes? Se me permite, eu tenho aqui 2 a mesma à mão. Eles que foram produzidos pelo Arquivo Nacional Torre do Tombo, ainda estão à venda no Arquivo Nacional Torre do Tombo. Ambos os 2, e existem exemplares destes mesmos registros paroquiais. A sua riqueza permite-nos, de facto, ter um só instrumento de descrição, a informação dos registros paroquiais, principalmente aqueles distritos, aquelas dioceses, em que os fundos estão dispersos no Arquivo Nacional Torre do Tombo e também nos arquivos distritais. E ao folhearmos, por exemplo, o caso de Beja, uma determinada paróquia indica-nos que determinados livros estão no Arquivo Distrital e outros estão no Arquivo Nacional de Torre do Tombo. Permitirá ao investigador não limitar a sua pesquisa apenas ao Arquivo Distrital do exemplo de Beja, mas depois complementar com os fundos que estão no Arquivo Nacional de Torre do Tombo, porque, como disse, os repositórios ainda não comunicam entre si, ainda não é possível fazer uma pesquisa uniforme dos registros de uma só paróquia e obter uma resposta validada da existência, independentemente da sua localização nos diversos repositórios. É necessário, depois, ao investigador ter que percorrer esses diversos pontos de informação. Sim, pessoalmente já tive a experiência deles e é isso que eu encontro. Temos aqui uma questão relativamente, isto é da Cristina Valente, via Facebook, relativamente aos processos matrimoniais e processos de batismo, onde é que é possível os encontrar? Bem, relativamente aos processos matrimoniais anteriores a 1 de abril de 1911, dos paroquiais, a maior parte deles poder-se-ão ter perdido nas vicissitudes do tempo. Em alguns casos, estão nas câmaras eclesiásticas, nos arquivos das dioceses. Posso dar o exemplo de Beja, onde fui diretor, em que nós, e com a ajuda da Family Search, efetuámos a digitalização de milhares de processos de matrimónio, porque o fundo da Câmara Eclesiástica de Beja estava depositada sob custódia do Arquivo Distrital, mas será caso a caso, distrito a distrito. Relativamente aos processos de batismo, diria que é muito difícil localizar os processos de batismo. Poderemos encontrar anteriores a 1911, porque depois de 1911 já são os registros civis de nascimento. Anteriores a 1911 é quase, diria, impossível encontrar esses processos. Poderão existir nas câmaras eclesiásticas, nos arquivos das dioceses, mas também será difícil encontrar a sua existência. Obrigado. Vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera. Com certeza teremos mais algumas questões, ainda não temos aqui mais nenhuma. Acho que podemos aproveitar para falar um bocadinho dos meus desafios também, nas minhas pesquisas. E já estou esclarecido em relação a uma do que abordou e vou ter isso em consideração no futuro, tentar descobrir os famosos livros das confissões. Sim. E tentar encontrar lá alguns dados que estão perdidos. Por vezes ocorriam
factos durante a vida que não ficavam registados. Sim, se me permite, Edmundo, por norma nós, grande interesse dos cidadãos, quando pesquisam registros paroquiais, limita-se a estas 3 séries documentais: os batismos, os matrimónios e os casamentos, porque são aqueles que foram sempre mais utilizados, mais pesquisados. No entanto, poderemos, em alguns casos, também não são muitos, encontrar outras séries documentais. E o rol de confessados, por exemplo, é riquíssimo, porque permite-nos ter a percepção da deslocação das famílias numa determinada localidade, permite-nos ter também a visão de como a família foi evoluindo ao longo dos tempos, as ruas em que residiram, e essa é uma informação interessante para o itinerário, para constituir o itinerário dessa mesma família ao longo dos tempos. Mas teríamos outras documentações. Nas Irmandades encontramos muita informação sobre a admissão dos irmãos, o registro dos irmãos, também com informação da localização, da residência dos irmãos, constituição dessas mesmas famílias à época, e permite ter uma radiografia juntando, indexando toda esta informação que vem completar os registros de batismo, casamentos e óbito. E esta é a grande riqueza dos registros paroquiais. É sem dúvida um trabalho fascinante para muitos mesmo, e cada vez mais, felizmente, pessoas interessadas em saber algo sobre os seus antepassados, e não apenas onde nasceram, um pouco mais. Temos aqui outra questão, relativamente aos testamentos. Existem registros, ainda da Cristina Valente? Relativamente à questão dos testamentos, existiu a partir de 1860 uma obrigatoriedade dos parcos mencionarem nos assentos de óbito a existência ou não de um testamento que o falecido terá elaborado. Por norma, no caso em Portugal, os testamentos eram lavrados nos cartórios notariais, nos diversos ofícios, e não pelo parco, a não ser que fosse um testamento cerrado, particular, que fosse depois feita a sua abertura pós-morte. Mas os testamentos eram lavrados nos cartórios notariais, que é outra entidade produtora, mas o parque registava nos assentos de óbitos essa mesma informação da existência do testamento. Mas mesmo antes de 1860, encontramos com grande frequência nos assentos de óbito essa mesma informação, que o falecido deixou ou não testamento. Há casos em que os parques, devido ao seu saber e ao seu interesse pela história, para além de mencionarem a existência do testamento, descrevem até pormenores desse mesmo testamento. Ainda esta semana encontrei aqui o óbito de um trabalho que estamos a efetuar sobre os notáveis aqui do Concelho de Aveiro, que iremos publicar no dia de julho, na exposição virtual, em que associamos um documento a uma personalidade, e, por exemplo, numa dessas personalidades, Isabel Luz, encontramos o registro de óbito dela no século XVII, início do século XVII, e o parque descreve, além do óbito, descreve também o seu testamento, com um conjunto de vontades pias relativas ao funeral em si e os legados que, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia teria que assumir ao longo do tempo, deixando ela um património para cumprir esse mesmo legado. Ainda há cerca de 70 anos, a Santa Casa da Misericórdia questionava depois a Irmandade se deveria ou não continuar a cumprir esse mesmo legado que foi feito no século XVII. E é provável encontrar essas referências. E temos aqui outra questão, Maria Frade. Ela cita ela diz que a igreja da freguesia da Várzea, no concelho de Santarém, foi saqueada e incendiada durante as invasões francesas. Os registros paroquiais foram queimados e só existem registros depois de 1812. A questão será, é possível ter acesso a estes registros ou estarão irremediavelmente perdidos? Cada caso é um caso nestas situações. Aqui em Aveiro temos, em colaboração com as dioceses de Aveiro e Porto, temos vindo a recuperar
e a detectar a existência de alguns registros paroquiais e também com informações que os nossos leitores e cidadãos nos enviam por e-mail, por exemplo, que nos localizam alguns livros que estão em mãos de particulares ou que estão, por exemplo, ainda nas paróquias ou nas próprias dioceses, e nós, em contacto com as dioceses, temos conseguido encontrar aqui um entendimento que permita a digitalização desses mesmos livros e a sua divulgação, assegurando, logo à partida, que esse património está identificado e que será custodiado por uma das entidades para a memória futura e que não irá levar transtorno, não levará descaminho, entre aspas. Relativamente a esta situação da Igreja da Freguesia de Várzea, é comum a outras, poderá ter sido por incêndio, poderá, por exemplo, na questão da invasão francesa, há outros casos, na altura das reformas liberais, em que, com a extinção de alguns concelhos, as populações revoltadas queimaram os seus arquivos. Por exemplo, a quando da incorporação forçada dos livros de registros paroquiais, alguns parcos, algumas paróquias esconderam os livros, alguns livros, outros ficaram nas mãos dos seus descendentes e aos poucos vamos conseguindo localizar. Isto para dizer que cada caso é um caso. Por vezes, quando menos contamos, recebemos a informação da existência de um livro e vamos ao encontro desse mesmo detentor para averiguar as condições em que tem essa mesma posse e depois segue-se todo um processo legal para a restituição do património ao Estado e depois a sua digitalização, tratamento e divulgação. Neste caso eu desconheço da Várzea, mas poderá ter sido, e se foi incendiado quando das invasões francesas, está irremediavelmente perdido. Se fosse a partir de 1860, tivesse acontecido o incêndio, provavelmente encontraríamos os duplicados. E aí existiriam os duplicados na Conservatório do Registro Central, ou na Diocese, ou no Arquivo Distrital. Como são anteriores aos duplicados, como os parques não faziam duplicados, infelizmente essa é uma triste realidade. Estes registros poderão estar irremediavelmente perdidos. Mas aqui aproveito também para fazer um apelo a todos os nossos leitores, não só aqui do Arquivo Distrital, mas todos aqueles que pesquisam, mesmo na Family Search, e que tenham conhecimento de situações destas, de livros de registro, batismo, casamentos e óbitos, que estão em mãos de particulares, ou que por vezes aparecem à venda em leilões, que, cumprindo os deveres da cidadania, partilhem connosco essa informação para que seja possível a recuperação desse património e a sua partilha para todos os cidadãos desse património público. Este apelo que também aproveito este momento para fazer. E já agora, essa participação pode ser feita via... Por e-mail, pode ser feita por telefone para os respectivos arquivos distritais ou então diretamente para os serviços centrais do Arquivo Nacional Torre Tum, para a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. Depois contacta o Arquivo Distrital da região e é desencadeado um processo de identificação e que seguirá os seus trâmites normais. No caso de Aveiro, podemos dizer que já recuperamos nos últimos anos 6 livros paroquiais. 3 à venda numa leiloeira e outros 3 estavam na posse ainda dos parcos nas paróquias e foi possível chegar a um entendimento, digitalizá-los e já foram partilhados e estão disponíveis. E são livros, alguns do século, uns do século XVII, outros do século XIX. Por isso é possível encontrar esse património. Perfeito. Temos aqui outra questão do Luís Pascoal, via Facebook, e a questão é: tenho vários ascendentes da Galiza. Qual a melhor forma de os pesquisar? Terá mesmo que ser, no caso concreto, terá ser mesmo contactado o arquivo da região autónoma da Galiza, para depois eles poderem, porque cada região difere no tratamento da informação, mas eles com certeza depois encaminharão para o registro, para o arquivo específico, onde poderá encontrar esses ascendentes. Mas o melhor, de facto, pesquisar uma pesquisa simples, o arquivo da região autónoma, e com certeza consegue logo encontrar um contacto, um e-mail ou um telefone e questioná-los, que eles são simpáticos e com certeza irão responder, dando pistas e dando sequência
ao pedido de pesquisa, assim como também em Portugal. Ok. E, sinceramente, estou fascinado com o vosso trabalho dos arquivos distritais. Então, por vezes não tinha essa completa noção de ir à procura, de encontrar livros que podem estar, digamos, perdidos. Não estão perdidos, estão por aí, mas Sim, não eles estão, estão... diríamos, em parte incerta, mas É, para bem da memória futura e para bem do património comum de todos os cidadãos, é importante que eles possam ser recuperados para que sejam preservados e sejam divulgados e acessíveis a todos os cidadãos. Eu estou aqui a pensar nesses 6 livros que disse que recuperaram. Para muitos, se calhar, olham, 6 livros, não pode não parecer algo muito, mas pessoalmente vejo esses 6 livros como muito, muito mesmo. Não é de desvalorizar, são realmente muito importantes. O valor patrimonial, se me permite, mundo, não é quantificável. E aquilo Isso, que para alguns não tem valor, para outros tem um valor imenso que não se pode calcular. Não é? Mas no caso, e não me querendo alongar nos casos, mas se porventura quem quiser fazer a experiência surgir um livro de um registro paroquial do século XVII na Leiloeira, facilmente irão ver quais são os valores que atinge esse livro, antes de ser recuperado. Não é? Que estes livros têm que ser recuperados, porque são património público. Mas há um interesse muito grande na compra desse património e que tem que ser acautelado, tem que ser preservado, porque é património público, património comum. ok. Já agora temos aqui outra questão e espero que não estarmos com muito tempo, tirar-lhe muito tempo assim. Não, estejam à vontade. E a questão é, quando encontramos livros de história da família feitos por famílias em determinadas regiões ou locais, haverá interesse em comunicá-lo ao arquivo distritais? Sim, tem todo o interesse aos arquivos distritais poder, e falo no caso daquele em trabalho, em poder receber esses livros da história da genealogia feita pelas famílias, porque vem complementar os nossos fundos locais, aqui, as nossas bibliotecas locais, que permitem aos cidadãos, aos utilizadores, poder, numa pesquisa, por vezes que anda um pouco à deriva, poder encontrar ali pontos de apoio para o resto das suas pesquisas, dos seus ascendentes. Eles são sempre bem-vindos e não é difícil, é extremamente fácil poder contactar os arquivos distritais e poder-lhes propor a entrega ou a oferta a doação desses mesmos livros, que com certeza, caso a caso, e se estou a falar de forma genérica, serão atendidos e serão acolhidos. Ok. Julgo que não teremos aqui mais nenhuma questão. Antes de terminar, só queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, Dr. Porfírio, por estar aqui connosco hoje e espero que tenha sido tão bom para si como foi para nós. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço pelo convite e sempre que pretendo estarei disponível para futuras colaborações e faço um convite a que visitem a região de Aveiro, visitem Portugal, mas visitem a região de Aveiro e ao passarem por cá, com as devidas medidas neste tempo de segurança, serão sempre bem recebidos e bem acolhidos no Arquivo Distrital de Aveiro, Casa da Memória desta região. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado.